Abrir um estúdio ou tatuar no estúdio de alguém? Qual que seria a melhor opção? Principalmente para tatuador iniciante, você que está começando na tatuagem agora. Seria melhor abrir um estúdio e já começar aí no seu próprio estúdio ou tatuar no estúdio de outra pessoa? Qual que seria a melhor opção? Eu recebo muito essa pergunta e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vou esclarecer esses pontos, eu vou deixar claro quais são os pós e os contras de cada uma das coisas. Eu vou te falar o que tem de bom em abrir o seu estúdio e qual que é a parte desafiadora disso. E também vou falar o que tem de bom de tatuar no estúdio de alguém e qual que é a parte desafiadora também. Além de tudo, no final do vídeo, quando eu concluir os pós e os contras para que você possa tirar suas próprias conclusões, aí eu vou te dar a minha opinião, vou te falar o que eu acho que você deveria fazer, o que eu recomendo para o tatuador iniciante. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, você que já é um Vieira Raiz, que já é praticamente o meu sócio nesse canal, você vai deixar o like aí, porque você já sabe que esse vídeo vai ser bom. Agora você que é novo, que acabou de chegar, não deixa o seu like agora, segura a sua mãozinha. No momento que você perceber que esse vídeo trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, aí sim é o momento que você deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Essa é uma dúvida muito comum entre tatuadores, principalmente tatuadores iniciantes. Todo mundo quer saber se vale a pena abrir um estúdio ou seria melhor tatuar no estúdio de outra pessoa. E como eu recebo muito essa pergunta, então eu acredito que vale a pena fazer esse vídeo. Além da minha opinião, cara, eu tenho um exemplo muito claro aqui no estúdio, porque eu sou dono do meu próprio estúdio. E eu tenho um tatuador que tatua aqui comigo, né? Ele tatua no meu estúdio. E eu sei quais são os meus benefícios, o que eu tenho de bom, quais são as vantagens que eu tenho, e sei o que eu tenho de desafio, qual que é o meu problema por ter um estúdio de tatuagem. E olhando ele todos os dias e conversando com ele, vendo como é que é a carreira dele, como que ele trabalha, eu consigo ver qual que é o problema dele de tatuar no meu estúdio, o que é ruim para ele de não ter o estúdio dele, e consigo ver com muita clareza também os benefícios que ele tem por não ter um estúdio. Tudo que ele tem de bom por não ter um estúdio e que eu, por ter o meu estúdio, eu não consigo ter esses mesmos benefícios do que ele. Eu já vou te explicar para você, você vai entender que tanto ter um estúdio quanto não ter, tem muita parte boa e tem muita parte ruim também. Então no final eu vou te dar a minha opinião, eu vou te falar o que eu acho que você deveria fazer. Se for abrir um estúdio, qual que seria o melhor momento para abrir? Se for tatuar no estúdio de alguém, qual que seria o melhor momento para isso? Enfim, eu vou esclarecer esses pontos para você. Com todos esses pós e os contras que eu vou te falar, você também vai poder tirar as suas próprias conclusões. Talvez você não concorde com a minha sugestão do final do vídeo, mas é importante que você tire as suas conclusões com base nos pós e os contras que eu vou te falar no vídeo de hoje. Começando então por abrir um estúdio. Vamos falar de abrir um estúdio. Parte boa, o pós. A parte boa, os benefícios disso. Começando por você tem muita autonomia e liberdade para fazer tudo do seu jeito. Isso é óbvio, né? Então você já imaginava que eu ia falar disso, provavelmente. Vamos começar falando disso. Tendo o seu estúdio, você tem muita liberdade para fazer tudo do seu jeito. Aqui no meu estúdio quem manda sou eu. Apesar de que eu sou um cara que, como eu selecionei com muita cautela quem que ia trabalhar aqui no meu estúdio, selecionei mesmo, eu não queria colocar qualquer um para trabalhar aqui comigo, eu aceitei que o Douglas viesse tatuar aqui comigo, porque eu gosto muito dele, então como eu tenho muita consideração por ele, então eu tento fazer de tudo para que fique bom para ele trabalhar, que fique de um jeito que ele fique feliz, né? Mas mesmo que eu tenha toda essa consideração por ele, tento fazer de tudo para que fique de um jeito que ele fique feliz. Inclusive tudo que ele fala para mim, ele quer, Vieira, esses tempos atrás ele me pediu uma cafeteira, ele queria que tivesse uma cafeteira aqui no estúdio. Né? Deu um tempinho depois, eu já providenciei a cafeteira que ele me pediu, coloquei aqui e tal. Eu tento fazer de tudo para que fique muito gostoso para ele trabalhar. Mas, de qualquer forma, quem dita as regras sou eu, porque o estúdio é meu. Né? Então eu tenho essa liberdade, essa autonomia. Se eu não quisesse uma cafeteira aqui, eu falava para ele, não quero. Né? Mas, enfim, eu tenho as minhas regras, é do meu jeito, isso é muito gostoso, né? Eu não gosto de adesivo, tatuador gosta de adesivo, né? Geralmente tatuador enche as coisas de adesivo, eu detesto adesivo, então aqui no meu estúdio não tem adesivo colado em nada,
tem nada com adesivo, né? Então eu dito as regras, né? Quando ele veio trabalhar aqui, ele trouxe uma bancada que ele tem, tava cheio de adesivo na bancada. Eu falei pra ele, cara, tira esses adesivos por gentileza, pra ficar tudo padronizado no estúdio. Nada que tem adesivo, não dá pra ficar só uma bancada aí com adesivo que não combina, né? Então as regras são minhas. Isso é muito bom, você ter essa liberdade, essa autonomia pra fazer do seu jeito. E é justo que seja dessa forma, né? Se você abrir um estúdio, é claro, é pra ser do seu jeito, você que investiu o seu dinheiro tem que ser do seu jeito, né? Então, isso é maravilhoso. É tudo do meu jeito, as paredes pintadas da cor que eu quero, o negócio é tudo do meu jeito. Tudo aqui, quem manda aqui sou eu, e a liberdade que eu tenho de chegar a hora que eu quero, ir embora a hora que eu quero, venho trabalhar com a roupa que eu quero, coloco o tipo de música que eu quero, toda essa liberdade. Quando você tem um estúdio, é muito bom que você tem toda essa liberdade. Tatuando no estúdio de outra pessoa, talvez você não tenha essa liberdade toda. Talvez o padrão do estúdio do cara não permita um certo estilo de música que você queira colocar. Né? Às vezes você quer colocar um estilo de música que no estúdio do cara, o padrão de atendimento dele não permite aquele estilo de música que você gosta de ouvir. E aí? Às vezes você vai atender o teu cliente num ambiente que você não gosta tanto, você não gostou de alguns detalhes, mas você não tem como mudar porque o estúdio não é seu, entende? Então, trabalhando no seu próprio estúdio, você tem esse benefício de ter muita liberdade, muita autonomia, tudo do seu jeito. Isso é uma parte muito, muito boa. E a segunda parte boa de ter o seu estúdio é que você consegue proporcionar mais conforto para o seu cliente. E você também, né? Mais conforto para você e para os seus clientes. Porque, vamos lá, vamos imaginar que você vai trabalhar num estúdio aonde, vamos supor que é um estúdio daqueles grandes que tem 3, 4 tatuadores. 3, 4 tatuadores naquele estúdio. E você vai tatuar nesse estúdio e aí, vamos supor que o ar-condicionado ele tá numa temperatura que tá muito frio, tá gelado pra caramba, e você tá tatuando as costas do seu cliente e o cara tá morrendo de frio. Ou você também tá com muito frio e tá gelado aquele ar. Só que os outros tatuadores, a outra galera, tá muito tranquila porque, tipo, eles gostam daquele jeito. Você tem como mudar alguma coisa? Vai ser difícil de mudar. Se tá todo mundo gostando daquela temperatura, vai ficar você e seu cliente ali sofrendo um frio ali, porque você não consegue proporcionar todo... Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Quando o estúdio não é seu, você às vezes perde um pouco do conforto que você poderia ter, né? Aqui no estúdio, eu sempre quero dar um atendimento incrível pro meu cliente, então o que eu sempre faço? O cara vem tatuar, cara, eu apago todas as luzes, deixo o estúdio escuro, deixo só a luminária em cima da tatuagem, o suficiente de luz para que eu possa enxergar o que eu tô fazendo. O resto do estúdio tudo escuro. O cara pode ficar sem camiseta, descalço, à vontade, aí eu coloco uma série, um filme, com o estúdio todo escuro, só a TV acesa. O cara vai assistindo uma série enquanto eu tô tatuando ele, fica um puta ambiente gostoso, fica uma delícia. Se eu tivesse tatuando no estúdio de outra pessoa, eu poderia fazer isso? Provavelmente não, porque a galera quer escutar música, e aí eu teria que colocar música no estúdio para todo mundo ouvir, eu não poderia colocar um filme que meu cliente quer assistir, entende? Então, você tá atuando no estúdio de outra pessoa, as regras daquele estúdio, e para que todo mundo conviva bem, você perde um pouco de conforto, você às vezes não consegue proporcionar para o seu cliente o conforto que você gostaria de proporcionar, porque você está tatuando no estúdio de outra pessoa. Então, a parte boa de tatuar, de ter o seu estúdio, parte boa, resumindo, são esses 2 pontos que eu falei aqui. Liberdade, autonomia para fazer tudo do seu jeito e que você pode proporcionar mais conforto para o seu cliente. Agora, vamos falar então da parte ruim, falar do contra, a parte ruim de ter um estúdio de tatuagem. E tem muita parte ruim, viu? Tem partes que são tem partes bem ruins, bem ruins. Existe uma mística, né, cara? No Brasil existe um negócio que todo mundo quer ter o próprio negócio, todo mundo quer abrir alguma coisa. E eu entendo isso, eu já fui assim também. Todo mundo quer muito ter abrir um negócio, abrir uma empresa, abrir um negócio próprio. Por quê? Porque você sempre vê quem tem um negócio, você, tipo, desde mais novo, desde moleque, você tem essa vontade de ficar, nossa, um dia eu vou abrir uma empresa pra mim, vou abrir meu negócio e tal, não vou trabalhar pra ninguém e tal. A gente sempre tem essa vontade, é natural. Só que aí a gente tampa os nossos olhos e a gente não percebe como é difícil de ter um negócio. Porque a gente nunca teve, né? Você só começa a perceber como é difícil quando você tem. Mas só para você ter uma noção, no Brasil, a cada 10 empresas que abrem, 8 fecham em menos de 5 anos. 8, ou seja, só sobrevive 2. 8 fecham em menos de 5 anos. Porque empreender é muito difícil. É muito difícil, a guerra é muito difícil, realmente. Então, já vou te avisar, já vou deixar claro aqui para você, que ter um estúdio de tatuagem tem pontos bem negativos. Bem negativos. Você enfrenta alguns problemas que você nem imagina. É muito complicado ter um estúdio. E eu já vou deixar... Quando terminar esse vídeo vai ser extremamente
esclarecedor quando se trata desse assunto. Quando terminar, você vai entender muito bem como que funciona ter um estúdio, se vale a pena ou não. Tenho certeza que quando se trata desse assunto, vai ser o vídeo mais completo do YouTube. E as partes ruins de ter um estúdio começa pelas responsabilidades com o funcionamento do estúdio. As responsabilidades com o funcionamento do estúdio. Aí você tem que, até o momento, quando você não tem um estúdio, você se preocupa só com a sua carreira. Melhorar na tatuagem, tatuar bem, é isso. Tatuar bem, melhorar o nível técnico e tal, atendimento, marketing, ali é o teu negócio. Agora, quando você tem um estúdio, você começa a se preocupar com o funcionamento do estúdio. E aí tem dia, meu irmão, que você vai ter que separar, às vezes no começo da carreira principalmente, vai ter um momento que você vai ter que separar, fazer uma faxina no teu estúdio, que você não vai ter ninguém, não vai conseguir pagar uma faxineira no começo da carreira. E aí é dia que você podia estar estudando tatuagem, você vai estar fazendo faxina. Aqui no estúdio, esses tempos atrás, deu um problema na pia, eu tive que passar um dia inteiro arrumando a pia. Aí você vai ter uma série de, vai precisar pintar a parede, é você que vai lá pintar. Precisar instalar uma tomada, aí precisa mexer nisso, precisa mexer naquilo, dá problema no computador, aí você vai ter que arrumar o computador e tal. Coisas que, cara, seria preocupação, se você não tivesse um estúdio, a preocupação seria inteiramente pra sua carreira. Melhorar o nível técnico, melhorar na tatuagem, ficar bom, pra poder ganhar mais dinheiro, entende? Porque ter um estúdio de tatuagem não faz você ganhar mais dinheiro, tá? Não faz você ganhar mais dinheiro. Na verdade é só o conforto de ter, como eu já te expliquei. Você não vai ganhar mais por ter um estúdio. E eu já vou fazer um vídeo sobre isso ainda, falar se dá mais dinheiro ou não ter um estúdio. Mas enfim, a questão você tem que se preocupar com uma série de coisas que se você não tivesse um estúdio, a sua preocupação era só atrair cliente. Você tatuando no estúdio de outra pessoa, a sua preocupação é atrair cliente, conseguir cliente, entende? E tatuar, e melhorar a sua tatuagem, é isso. Tendo o seu estúdio, você tem que começar a separar tempo para fazer faxina, precisa pintar as paredes, você que vai lá pintar, aí tem que instalar uma luminária, aí você tem que arrumar a pia que quebrou, aí fazer faxina, aí limpar o banheiro. Meu irmão, aí você tem que começar a separar muito tempo dos seus dias, da sua agenda, para resolver coisas que não precisaria resolver se você estivesse tatuando no estúdio de outra pessoa. E a segunda parte ruim é a responsabilidade com contas para pagar. Você começa o mês no vermelho, você é empreendedor, você começa o mês devendo e sem ter uma certeza de quanto que você vai ganhar. O mercado da tatuagem é muito instável, muito, oscila muito, né? Você pode fazer 10 mil reais em um mês e fazer 1.000 no outro mês, entende? Que você passou de 10 mil para 1.000. Então, é muito difícil de assumir contas, é muito difícil de assumir dívidas para pagar sendo tatuador, muito complicado. Principalmente se você não tem uma gestão financeira muito boa. Então, assumir contas para pagar é uma coisa complicada no começo da carreira, muito, muito complicada mesmo, porque é muito instável, tá, pessoal? Se você é tatuador iniciante, talvez você não entenda isso ainda, mas já vou deixar claro aqui para você, é claro que todo mercado oscila, mas existem mercados que oscilam menos. Mercados de necessidade, por exemplo, coisas que são necessárias, como por exemplo o mercado de barbearia, o cara que é barbeiro. O cabelo vai crescer, você vai ter que cortar, é necessário cortar cabelo, né? Agora a tatuagem não, é luxo, não é necessário. Como não é necessário, tem uma oscilação gigantesca. É muito. Você pode fazer 10 mil num mês e fazer 1.000 no outro. É bizarro. Então é muito difícil de assumir contas para pagar. Tatuando no estúdio de alguém, você não tem essa responsabilidade. Principalmente se você estiver fazendo um acordo por porcentagem, né? Tem muito estúdio de tatuagem que faz um acordo para você pagar a porcentagem. Você paga um percentual. Você paga ali, 30% de todas as tatuagens que você fizer. Geralmente é isso, né? Paga 30% das tatuagens que você fizer. Você fez uma tatuagem de R$1.000, 300 você dá pro estúdio. E aí significa que aquele mês que você tem menos cliente, que a tua agenda tá mais vazia, você não vai pagar quase nada pro estúdio. É percentual, entende? Tem cliente que você paga, não tem, não paga. Então, você não tem a preocupação de contas para pagar. Tendo um estúdio, você vai aí, a tua cabeça vai fritar um pouquinho, porque vai ter ali as contas para você pagar. Vai ter uma preocupação a mais que talvez você não precisaria ter. É claro que você pode reduzir um pouco essa preocupação se você tiver uma boa gestão financeira. A pessoa que tem uma boa gestão financeira, ela se preocupa um pouco menos com as contas, porque é uma pessoa organizada. Se você não entende nada de gestão financeira, nada, eu vou deixar um vídeo pra você, que vou te falar, esse vídeo é o coringa do canal. É o coringa do canal. É um vídeo que não tem muita visualização, é um vídeo que eu sabia que não ia ter muita visualização, porque a grande maioria o brasileiro não tem o costume de se preocupar com gestão financeira. E é por isso que ele se ferra. Então eu fiz sabendo que não ia dar muita visualização, não ia ter sucesso esse vídeo. Eu fiz com o objetivo de ajudar. É um vídeo que realmente é para ajudar você que está começando na carreira e que não entende nada de gestão financeira. É um presente para você esse vídeo, tá?
Vou deixar o card aqui também na descrição do vídeo. Depois vai lá dar uma olhada para você entender como que você tem que cuidar das suas finanças. Terceira parte ruim de ter um estúdio, para concluir, que eu acredito que é a pior de todas, é que você precisa investir muito tempo e dinheiro no estúdio. Cara, isso é horrível, isso é um porre. Você precisa dedicar muito tempo e muito dinheiro no estúdio, isso é um saco. E eu vou te explicar o porquê. Enquanto o Douglas, que tatua aqui comigo, ele tá se dedicando em atrair mais cliente, marketing e tal, fazendo marketing bem feito, ali cuidando dos clientes, fazendo um pós-venda, mandando mensagem pros clientes dele, editando vídeo de tatuagem para ele postar uns vídeos legal e tal, tipo, enquanto ele tá cuidando da carreira dele como artista para que ele cresça cada vez mais, conquiste cada vez mais cliente, ganhe cada vez mais dinheiro, eu tô cuidando do estúdio. Tem dia que ele tá fazendo marketing dele, tá tatuando, tá estudando tatuagem. E eu tô fazendo o quê? Eu tô arrumando um problema que deu na bancada aqui que eu tenho que consertar. Tô mexendo no estúdio. Tô parafusando alguma coisa na parede que eu tenho que pôr. Tá entendendo? Tô cuidando do estúdio, tô me dedicando. Isso não faz eu melhorar na minha carreira. Isso não faz eu crescer. O que você mexe no teu estúdio não faz você crescer. É um tempo inútil. Um tempo meio que perdido. Se eu tivesse dedicando esse tempo em estudar tatuagem para melhorar o meu nível técnico, seria muito mais útil, só que eu decidi ter um estúdio. Então eu preciso dedicar tempo no estúdio. Infelizmente, o estúdio precisa do meu tempo. Então, eu preciso dedicar tempo no estúdio, que é tempo que eu poderia estar dedicando na minha carreira para eu crescer mais como tatuador. Para eu ganhar mais dinheiro, para eu ficar melhor, para eu ficar mais conhecido, entende? Mas eu tenho que dedicar tempo, porque eu dediquei, fazer o quê? Eu decidi ter um estúdio, então eu tenho que dedicar tempo no estúdio. E a segunda parte ruim de ter um estúdio, quer dizer, ainda nesse mesmo tópico, né? Eu falei que tem que investir tempo e dinheiro. Então, a parte do dinheiro é que é o seguinte, esse ano eu queria fazer um curso, e eu não pude fazer um curso por quê? Porque eu precisei trocar aqui no estúdio, eu troquei impressora, troquei maca, comprei um encosto novo, comprei um mocho novo, eu comprei uma porrada de coisa, precisei investir aqui uns 7 mil reais no estúdio. O Douglas se inscreveu e foi fazer o curso que nós queríamos fazer. Ele foi fazer, por quê? Ele não precisa se preocupar, não tem nada, ele não tem R$1 para gastar com o estúdio. Entende? Ele tatua no estúdio de outra pessoa, ele não precisa comprar nada pro estúdio. Precisou de uma impressora, não é ele que compra, sou eu. Então, ele pode investir muito mais dinheiro na carreira dele, ao invés de ter que gastar dinheiro no estúdio. Ele investe na carreira dele. O dinheiro dele vai para a carreira dele. É fazer curso novo. Lançou uma máquina nova, ele já vai lá e compra a máquina que ele quer comprar, ele quer usar aquela máquina. Às vezes eu não posso. Porque aí eu tenho que comprar, tenho que trocar as poltronas no estúdio. Aí eu não consigo comprar aquela máquina que eu queria ter. Entende? Você precisa investir muito tempo e muito dinheiro no estúdio. E se você não tivesse um estúdio, o seu tempo e o seu dinheiro ia totalmente para sua carreira. Totalmente. O seu tempo era dedicado em melhorar o seu nível técnico, estudar, tatuar cada vez melhor, atrair mais clientes, fazer um marketing bem feito. E o seu dinheiro ia para comprar melhor material, para fazer bons cursos, viajar, fazer workshop e tal. Mas se você tem um estúdio, você deixa de cuidar mais da sua carreira, você cuida menos da sua carreira porque o seu dinheiro e o seu tempo vai muito no estúdio. Lembra que eu te falei, existe uma mística, assim, existe uma sensação de que ter um estúdio é algo muito incrível. Não, eu te falei a parte boa. Porém, ter um estúdio não faz você crescer na carreira. Não faz. Não muda nada na sua carreira ter um estúdio, tá? Tem muito tatuador gigantesco, cara que tatua muito bem, cara que ganha muito dinheiro que não tem estúdio, tatua no estúdio de outra pessoa. Em contrapartida, tem muito cara que tem o estúdio dele e que tá quebrado. Que quase não tem cliente. Tá entendendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser um cara super famoso e tatuar no estúdio de outra pessoa. Então, essas são as partes ruins. Agora você já percebeu que você ter o seu estúdio não é só mil maravilhas, né? Existem problemas aí de ter o seu próprio estúdio. Bom, é isso aí. Vamos agora então pra parte de tatuar no estúdio de outra pessoa, tatuar no estúdio de alguém. Começando pela parte boa, o pós. O que é bom de tatuar no estúdio de outra pessoa? Primeiro lugar é que você não tem responsabilidades com o estúdio, que é exatamente o contrário do que eu tinha falado, né? Tatuando no estúdio de outra pessoa, responsabilidade zero do estúdio, zero. Ai, quebrou ali, deu um problema na impressora. Não é problema seu, é o dono do estúdio que vai se virar.
Ah, precisa pintar as paredes. Se você for um cara legal, um cara gentil e tal, você vai querer ajudar o dono do estúdio. Ok, mas a responsabilidade não é sua, tá entendendo? Então você não tem essas responsabilidades com o estúdio. Isso é maravilhoso, né? Só se preocupa em ter cliente, cara. Só se preocupar em melhorar a tatuagem, tatuar cada vez melhor e atrair mais cliente para ganhar mais dinheiro. A sua preocupação é exclusivamente essa. Isso é maravilhoso. Segunda parte boa também, que é o contrário do que eu tinha dito, é que o investimento de tempo e dinheiro vai todo para sua carreira. A sua preocupação é só na sua carreira. A sua preocupação é tatuar melhor e ganhar mais cliente. Tatuar melhor e conquistar mais cliente. Tatuar melhor e conquistar mais cliente. Para melhorar as suas chances de conseguir um patrocínio um dia, né, para ganhar mais dinheiro e tal. A sua preocupação é essa. Acabou. E aí o seu investimento de tempo e dinheiro é todo na sua carreira. Como eu te disse, surgiu um curso para você fazer. Não corre o risco de acontecer com você igual aconteceu comigo. De eu querer fazer um curso, mas eu não fui fazer porque eu tinha que trocar um monte de coisa aqui no estúdio, móveis do estúdio. Não tem esse risco, entendeu? Você tá com dinheiro, você quer fazer um curso, você vai e faz o curso. Não tem nada para você mexer no estúdio. O estúdio não é seu. Então isso é muito bom mesmo. E isso ajuda muito na tua carreira, cara. Isso é incrível. E a terceira parte boa de tatuar no estúdio de outra pessoa é que tatuar com alguém faz você evoluir muito. Cara, tatuar com outra pessoa é fantástico pra você evoluir. Às vezes pode ter coisas bobas, coisinhas banais, pequenas, assim, que você não tem nem noção que você tá fazendo errado, que se você estivesse tatuando com outra pessoa, essa outra pessoa já teria te dado uma dica, entende? Vou contar uma experiência. O Douglas, quando ele começou a tatuar comigo aqui no estúdio, até ele começar a tatuar aqui comigo, quando eu ia fazer foto de tatuagem, as minhas fotos sempre ficavam com reflexo. Ficava com um problema na foto, eu não sei explicar, mas enfim. Ficava com uma luz na lateral que, puta, me incomodava demais. Puta, esse negócio não tá legal. Me incomodava, a foto não ficava boa do jeito que eu queria. Eu não sabia o porquê, mas tudo bem, não conseguia resolver. Quando o Douglas começou a tatuar aqui comigo, aí ele viu eu tirando foto de uma tatuagem, aí ele olhou e falou, tira a capinha, que esse reflexo aí é a capinha do celular. Olha isso, cara, olha que coisa ridícula. É uma coisa boba, não era nada absurdo, era só tirar a capinha. Era a capinha do celular, aquela capinha que eu usava, aquele modelo de capinha que eu usava, ele dava um reflexo na câmera na lateral, e eu não sabia. Eu achava que, sei lá, era a câmera do celular que tava com problema, eu não sabia. E eu nunca experimentei tirar a capinha pra ver se o problema era a capinha. Nem passou pela minha cabeça. Aí precisou eu colocar um cara pra tatuar aqui comigo, pra ele me dar essa dica. Aí eu tirei a capinha e resolveu. Entende? Quando você tatua com outras pessoas, vocês vão compartilhando experiências e cada um vai falando aquilo que sabe, e isso faz, cara, você evoluir demais. O Douglas tatuando aqui comigo fez eu evoluir muito, teve muita dica que eu peguei com ele, teve muita coisa que eu aprendi com ele. Então, é incrível tatuar com outra pessoa, vale muito a pena e faz você evoluir muito. Mas tá bom, como não é só mil maravilhas, vamos então falar da parte ruim de ter um estúdio, a parte ruim de tatuar no estúdio de alguém. Parte ruim de tatuar no estúdio de alguém, em primeiro lugar, é que você não tem tanta liberdade. Né, cara? Você tá tatuando no estúdio de outra pessoa. É exatamente o contrário do que eu falei anteriormente, né? De ter o seu estúdio, que você tem muita liberdade, muita autonomia. Tatuando no estúdio de outra pessoa, você não tem isso. Né? É as regras do cara e não tem muito que você pode fazer. São as regras dele e é justo que seja dessa forma. Ele investiu o dinheiro dele, ele abriu o estúdio, porra, é dele. Então, quando você abrir o seu estúdio, você vai querer que seja do seu jeito. Então, é natural. Você está tatuando no estúdio de outra pessoa, você vai ter que se submeter a regras que não são suas. E às vezes, cara, pode te incomodar. Algumas coisas podem te incomodar, pode ser de formas que você não gosta. Você não vai gostar de tudo, não tem como, né? Sempre vai ter algo que você não gosta no estúdio de outra pessoa. Aqui no estúdio, por exemplo, não gosto de som alto. Eu acho que fica uma coisa meio baderneiro. Acho que empresa séria não tem som alto. Entende? Eu deixo o som baixinho, de um jeito, um som ambiente, de uma maneira que você consiga conversar com o cliente. Não gosto de som alto. O Douglas gosta de som alto. Ele gosta. Ele sabe que quando eu não estou aqui, quando eu não estou atendendo, e só ele atendendo o cliente dele, ele pode aumentar o som da altura que ele quiser. Mas ele sabe que se eu estou atendendo o meu cliente aqui, o som tem que ficar baixinho. Porque é o meu padrão de atendimento, eu prefiro atender com som baixinho. Então talvez ele não goste disso, talvez ele queria aumentar o som, mas aí não pode, porque eu prefiro com som baixo. Né? Então, tatuando no estúdio de outra pessoa, vai ter algumas regrinhas que talvez pode te incomodar. Fazer o quê? O estúdio do cara e você tem que cumprir algumas regras. Segunda parte ruim é que você tem menos conforto para você e para o seu cliente. Não vou me aprofundar muito nisso, porque a gente já falou um pouco disso.
né? Menos conforto. É mais gente tatuando no estúdio, talvez pode ter coisas ali que vai te incomodar, não vou me aprofundar muito nisso que a gente já falou disso, mas enfim, tatuar no estúdio de outra pessoa vai ser menos confortável para você e para o seu cliente. Às vezes vai ter coisa que você queria proporcionar para o teu cliente que você só conseguiria proporcionar se você estivesse no seu próprio estúdio. Como, por exemplo, apagar todas as luzes, deixar só a luminária e colocar um filminho para o teu cliente tatuar assistindo um filme, aquela coisa bem confortável igual eu faço. Só se você tiver o seu estúdio. No estúdio de outra pessoa, os caras vão estar escutando música e tal. Não tem como, né? Rapaziada, eu vou desligar a música aqui porque meu cliente quer assistir um filme. Tu não vai conseguir fazer isso. Então, vai proporcionar menos conforto para o teu cliente, vai ser menos confortável para você também. Bom, vamos então ao que eu faria. Agora eu vou te falar então o que eu faria, o que eu acredito que é o ideal, que é o cenário perfeito para o tatuador iniciante, que é incrível para o tatuador iniciante, que eu acredito que é o que você deve fazer, tá? Começo de carreira, na minha opinião, é estúdio de outra pessoa, é o que eu recomendo. Começou na tatuagem, tatua no estúdio de alguém. Acredito que no começo da tatu, quando você está começando na tatuagem, eu acho loucura você abrir um estúdio. Você vai assumir contas para pagar, você não tem nem cliente ainda. Você não tem nem cliente. Teve gente já que mandou mensagem para mim no Instagram e perguntou assim para mim, Vieira, eu tô pensando em abrir um estúdio. Né? Eu achei uma sala aqui que é R$900 o aluguel e tal, tô pensando em abrir um estúdio e tal, o que você acha da ideia? Aí eu perguntei se ele já ganhava dinheiro com tatuagem e tal, não ganhava, tava começando na tatuagem. Acho que ele tinha a ilusão de que abrindo um estúdio, ele ia começar a atrair cliente, ia começar a ganhar dinheiro. Pessoal, não é assim que funciona. Ter um estúdio não faz você ter cliente. Eu já falei disso. Né? O Douglas, que tatua aqui comigo, ele não tem o estúdio dele. E ele tem a agenda lotada. Em contrapartida, tem um monte de cara que não tem... Tem um monte de cara que tem o próprio estúdio e não tem cliente. Então, abrir o seu estúdio não vai fazer você ter mais cliente. Se você é um cara ferrado, que não tem cliente na agenda vazia, você vai abrir o estúdio, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar ferrado, com a agenda vazia, só que agora com contas para pagar. Entendeu? Então, é o contrário, o cenário é o inverso que vale a pena fazer. Você começa a tatuar, começa a ganhar dinheiro, aí você começa a atrair cliente, fica mais conhecido, vai atraindo cliente, a tua agenda tá ficando um pouquinho lotada e tal, você tá atendendo cada vez mais pessoas, tá ganhando cada vez mais dinheiro, aí é o momento que você abre um estúdio. Você abre um estúdio porque você já está ganhando dinheiro, você já sabe que você tem cliente, tem pessoas já que recomendam o seu trabalho e que está sempre indo tatuar com você. Aí você pode abrir um estúdio tranquilo, porque você sabe que você vai ter gente vindo para tatuar com você para você pagar as contas. E não o contrário. Então eu acredito que o ideal para o tatuador iniciante é abrir o próprio estúdio em qual momento? Depois que ele percebe que o faturamento mensal que ele tem já é o suficiente para bancar um estúdio. Vamos lá, eu vou exemplificar. Vamos imaginar que você está tatuando no estúdio de alguém que cobra de você 30% do seu faturamento. 30% de toda tatuagem que você fizer. E você anota, toda tatuagem que você faz, você anota o quanto que entrou. Anota bonitinho para você ter uma noção de como que é o teu faturamento. Tudo na ponta do lápis. E aí, vamos imaginar que você está tatuando no estúdio de outra pessoa. E aí você percebeu que já fazem 6 meses, pelo menos, que o faturamento que você faz, a parte dos 30% que você dá para o dono do estúdio, que você paga para o dono do estúdio, já seria o suficiente para abrir o seu estúdio? Vamos imaginar, deu 6 meses. Você fez um cálculo e você percebeu que para você bancar o seu próprio estúdio, aluguel, água, luz, internet, todas as contas do seu próprio estúdio, daria, R$2.000. E aí você percebeu, tô usando como exemplo esses R$2.000, tá? Você vai fazer o cálculo aí. E você percebeu que já fazem 6 meses que você tá passando já uns R$2.000 pro dono do estúdio. Né? Os 30% de todas as tatuagens que você faz já tá dando por volta de R$2.000 pro dono do estúdio todos os meses. Faz 6 meses já, você percebeu que a parte que você passa pro dono do estúdio já seria o suficiente para pagar o seu próprio espaço. Você percebeu isso? Acredito que esse é um bom momento para abrir o seu estúdio. Esse é um bom momento. Você já sabe que a partir daí, você já sabe que a quantidade de cliente que você tem, o seu faturamento mensal já é o suficiente para abrir o seu estúdio. Né? Você já sabe que você conseguiria bancar um estúdio. Acredito que esse é o melhor momento. Vai tatuar no estúdio de alguém,
vai estar tatuando, ganhando dinheiro, tatuando, ganhando dinheiro. Começou a ver que aquele dinheiro que você passa pro dono do estúdio é o suficiente para abrir o seu estúdio, é o momento que você pode abrir o seu estúdio com mais tranquilidade, que você sabe que você consegue bancar. Agora, eu preciso deixar claro dois pontos muito importantes. Dois pontos muito importantes. O primeiro, você não abre um estúdio de jeito nenhum sem antes juntar um capital de giro. Se você não tem capital de giro, eu já quebrei a empresa por não ter capital de giro. Eu tive que aprender me ferrando. Se você não tem capital de giro, você não abre o seu estúdio. Primeiro ponto, vai trabalhando no estúdio de alguém, junta o seu capital de giro. Juntou o capital de giro, abre o seu estúdio. Vieira, o que é capital de giro? Eu já deixei o card aí e tá na descrição do vídeo. Um vídeo que eu te falei, que é um presente para você, aquele vídeo, que é de como cuidar das suas finanças. Então vai dar uma olhadinha nesse vídeo, porque esse vídeo tá muito esclarecedor. Você só pode abrir um estúdio de tatuagem depois que você assistir esse vídeo, para você entender como que você tem que cuidar das suas finanças, como que você cuida ali da gestão financeira de um estúdio de tatuagem, para você entender o que é capital de giro. Então são duas regrinhas, duas coisas que eu quero te dizer para finalizar esse vídeo. Primeiro, você só abre um estúdio se você tiver capital de giro e você entendeu como que você cuida das suas finanças. Porque senão você vai abrir, vai ficar 2 meses aberto e vai quebrar, vai falir. Não adianta nada, vai ter aberto à toa. E o segundo ponto, ter um estúdio não é garantia de sucesso. Já te falei. Então, eu recomendo que você abra um estúdio? Cara, eu não posso fazer isso, recomendar que você abra. Eu prefiro ter, na balança, colocando na balança os pós e os contras de tudo isso que eu te falei, eu prefiro ter. Eu prefiro enfrentar todo esse problema, enfrentar, às vezes, precisar investir tempo e dinheiro no estúdio que eu poderia estar investindo na minha carreira, deixar de fazer um curso que eu poderia fazer porque eu tenho que trocar uma maca. Às vezes eu prefiro passar por isso porque eu gosto muito da autonomia, a liberdade que eu tenho de ter meu estúdio e do conforto que eu consigo proporcionar para o meu cliente. Eu gosto muito de ter um estúdio, então, para mim, vale a pena. Só que pode ser que tudo que eu te falei aqui, pode ser que fez você refletir e falar, não, mano, eu quero ser igual o parceiro do Vieira, que já tem 10 anos de carreira, tem um monte de cliente, agenda lotada, mas tatua no estúdio de outra pessoa. Eu não quero enfrentar essa bronca de ter meu estúdio, não. Pode ser que você pensou isso. Tá errado? Não tá errado, entendeu? Aí é contigo, você que tira suas conclusões. Por isso que eu fiz esse vídeo dando todos esses pós e esses contras. A minha sugestão é que você comece no estúdio de alguém e depois que você tem 6 meses de faturamento, que você percebe que você conseguiria abrir um estúdio, aí é o momento que você abre. Essa é a minha sugestão. Começa no estúdio de alguém e aí você abre um estúdio na hora certa se for para abrir, tá? Se quiser abrir, faz dessa maneira. Abre na hora certa, não faz loucura, beleza? Bom, agora, se você quer entender mais, principalmente sobre essa parte empresarial, não só sobre tatuagem, eu recomendo que você entre para Vieiras Academy, porque é a escola de tatuadores mais completa do Brasil. Ali eu não te ensino só a tatuar, tá? É claro, eu vou te ensinar a tatuar do zero. Você que nunca tocou numa máquina de tatuagem, vou te ensinar do zero, você que nunca tocou numa máquina. Mas vai muito além disso. Além de te ensinar do zero, eu te ensino também como cuidar da sua carreira, meu irmão. Como se posicionar no mercado para fazer com que você tenha cada vez mais cliente, para gerar credibilidade, gerar valor, fazer com que as pessoas confiem no seu trabalho. Gerar aquela imagem de quem entende daquilo que se propõe a fazer. E além disso, algumas ferramentas de vendas, como criar um Instagram profissional, tem aula lá de como responder o cliente através do WhatsApp. Cara, tem uma porrada de aula incrível lá, como tirar foto, fazer vídeo de tatuagem. Bicho, é o treinamento mais completo do Brasil e está com oferta por tempo limitado. Eu acredito que nós estamos organizando algumas coisas, a gente não sabe exatamente quando que vai subir. Eu tenho que colocar algumas aulas que são as aulas premium, digamos assim. A gente vai colocar algumas aulas lá que são muito avançadas, muito fera, e depois que tiver essas aulas lá, aí a gente não vai conseguir manter por esse valor que tá ainda. Então o melhor momento para você entrar é agora, porque você entra, e quando a gente adicionar essas aulas que são surpresa, você já vai estar lá dentro, já vai ter pago mais barato. Então esse é o melhor momento para entrar. Depois que a gente adicionar essas aulas, o treinamento não vai estar por essa oferta mais, porque vai ser completamente inviável deixar por esse preço do jeito que a gente quer deixar, beleza? É isso aí. Bom, eu quero que você deixe nos comentários aqui a sua opinião. Foi um vídeo longo, porque eu queria fazer um vídeo muito esclarecedor. Eu queria falar muita coisa sobre esse tema para deixar bem esclarecido para você. E eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Fala para mim se você, com tudo que eu te falei, ainda vale a pena abrir um estúdio? Ou não vale a pena? Eu quero saber a sua opinião. Com tudo isso que eu te falei, vale a pena abrir ou melhor não abrir? É isso aí. Muito sucesso na sua carreira, é isso que eu te desejo sempre. Até o próximo vídeo.